28 de dezembro de 1813, na cidade gaúcha de Arroio Grande, nascia Irineu Evangelista de Souza, um brasileirinho que poucas décadas depois se transformaria na quarta maior fortuna do mundo e um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil imperial. Janeiro de 2013, por iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é instituído o ano do bicentenário do Visconde de Mauá, reconhecendo Irineu Evangelista de Souza como o maior empresário brasileiro de todos os tempos e o reconduzindo para o lugar de destaque que merece na história do país. O ato que instituiu o ano do bicentenário do Visconde de Mauá criou também uma comissão responsável pela programação, tendo como presidente de honra o trineto de Mauá, benemérito Roberto César Paulo de Andrade, e como presidente executivo, Sávio Neves. A comissão reuniu uma elite de homens e mulheres que promoveu uma série de eventos memoráveis. Inauguração do monumento, exposição, lançamento de medalha, sessões de filme para estudantes e concurso de redação fizeram parte do ano festivo. Mauá foi uma figura maravilhosa. A vida dele é um exemplo para o Brasil e, lamentavelmente, pouco conhecido. Eu sempre digo que os jovens sabem mais sobre o Guevara do que sobre o Mauá. É uma coisa que nós estamos, com esses simpósios, tentando reverter. Vamos agora trazer crianças para ver aqui filmes sobre o Mauá, para entender qual foi a participação dele na história brasileira, a audácia dele de dizer ao mundo que o Brasil existia como empresa, como criador de negócios, como incentivador de inovações. Então a contribuição nossa é nesse sentido, é que a nação conheça um dos maiores nomes da história. Destaque para os 4 ciclos dos simpósios que trouxeram à ACRJ grandes personalidades de diversos setores. O embaixador Alberto da Costa e Silva destacou que aos 9 anos, o pequeno Irineu enfrentava seu primeiro grande obstáculo na vida. O pai morreu. A mãe casou novamente, o novo marido não aceitou o menino. Irineu veio para o Rio de Janeiro com o tio. Encontrou uma cidade bem diferente da pacata Arroio Grande. E cada vez que ele encontrava um desafio, enfrentar esse desafio com ideias novas. O embaixador Luiz Felipe Lampreia lembrou que aos 9 anos, Irineu começou a trabalhar em comércio. Este seria o começo de uma trajetória que entraria para a história do Brasil. Mauá foi certamente um homem do seu tempo, mas não era propriamente um produto da sua época, porque os governantes do Brasil, de um modo geral, eram grandes proprietários de terra, geralmente perto aqui do Rio de Janeiro, Saquarema, outros lugares aqui perto do Rio de Janeiro, e eram proprietários de terra e proprietários de escravos também. Escravos eram uma boa parte do patrimônio. E, portanto, esses homens não tinham interesse nem na libertação dos escravos, nem numa modernização real da economia. Por isso é que eu digo, se Mauá tivesse sido o principal governante do país no século XIX, o Brasil teria sido outro. Para o embaixador Roberto Jaguaribe, o percurso que Mauá traçou, no momento em que sua trajetória era escrita e na geografia que se desenhava, seria completamente impensável se não tivesse profundamente entrelaçado a uma relação estreita com o Reino Unido. A relação do Mauá com o Reino Unido também é fortalecida por elementos mais pessoais, de inclinação própria, da sua própria educação e das suas contingências de vida iniciais. Quer dizer, o Gilberto Freire observou que o Visconde de Mauá foi elegantemente anglófilo em sua maneira de fazer história. E essa anglofilia tem origem múltipla, mas evidentemente não há como deixar de se referir à sua trajetória junto à empresa de Carruthers do Rio de Janeiro, onde ele ingressou ainda jovem, depois de sua primeira experiência, quando chegou ao Rio aos 9 anos. E Carruthers introduziu
Mauá a toda uma linha de pensamento, de conduta inglesa, que, na verdade, o marcou de forma absolutamente definitiva. Então, a ideia do projeto industrial, a ideia do desenvolvimento da inovação, a ideia do empreendedorismo, que já era possivelmente inata, e não tenho eu aqui condições de efetivamente avaliar, mas foi certamente reforçada por essa convivência que ele teve durante esse período extenso, por sinal. Carruthers ensinou ao jovem Irineu inglês, ensinou métodos comerciais britânicos, conceitos de indústria de crédito, já amplamente utilizados na Inglaterra no momento, mas ainda não conhecidos no Brasil. Introduziu Mauá à maçonaria, que era extremamente influente tanto aqui como lá. E Mauá, durante toda a sua vida, teve em Carruthers o seu primeiro e grande referência. E, inclusive, já mais velho, numa carta que todos vocês conhecem, mas que vale sempre repetir, diz que tudo o que de bom existe em mim devo ao que foi incutido há 30 anos em minha jovem mentalidade por você. Num reconhecimento claro dessa influência muito significativa que Carruthers teve na sua formação. Esse período foi um período também de aprendizado operacional, de formação intelectual e de robustecimento da sua personalidade. E Mauá manifestou desde cedo uma enorme audácia, capacidade de trabalho e uma vinculação com essa cultura do prêmio pela ousadia, pela perseverança, né? E que, de certa forma, entra em certo contraste com uma cultura brasileira daquele momento e que, de certa forma, infelizmente, ainda tem alguns vestígios que se fazem sentir hoje. Então, um dos elementos que eu acho que ainda é necessário no Brasil é uma mudança cultural que ainda não foi totalmente processada, mas que já naquela época evidenciava esse conflito. E o Mauá, de certa forma, foi um pouco uma evidência desse tipo de conflito. O professor e co-diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia, Marcos Troirro, classificou Mauá como mudador de paradigma, o candidato nato para quebrar a inércia do país, a ter sucesso, levando em conta a ideia de destruição criativa e inovação. Quando Irineu percebe, né, o grande fosso econômico que havia entre os dois países, ele utiliza aquilo como um trampolim, como uma ferramenta de construção da própria ambição empreendedora dele, tentando, num certo sentido, reproduzir em terras brasileiras muitas das condições econômicas e institucionais que ele havia visto em terras britânicas. Então vejam que coisa curiosa. A mudança de paradigma, que, num certo sentido, a própria biografia do Mauá propõe, ela se dá na acumulação de conhecimento, na tomada de constatação de uma realidade externa e automaticamente num desenho de um plano de ação, né, empreendedor, para que nesse ecossistema específico que era o Brasil, a realidade pudesse ser cambiada. Como é que um mudador de paradigma, como é que um candidato, não é, a quebrar a inércia desse país e desse ambiente específico como o nosso Irineu poderia ter mais ou menos sucesso? E aqui, mais uma vez, eu convido os senhores e as senhoras a pensar essa questão de acordo com a ideia de destruição criativa e de inovação. Não é isso? Mais uma vez, se nós quebrarmos a molécula, quebrarmos a célula-mãe da inovação, nós vamos perceber aí 4 moléculas. Um é o da acumulação de conhecimento, o outro é o da acumulação de capital, o terceiro é dessa ambição, não é isso, que alimenta o empreendedorismo, e o quarto elemento é o elemento de um ambiente, de um ecossistema que favorece o diálogo entre essas 3 primeiras características. E se, por um lado, ele não conseguiu transformar as relações do seu tempo, ele hoje tem um papel, na minha opinião, icônico, né, como referência ideológica, como referência de inspiração para todos aqueles que querem utilizar a inovação, a livre iniciativa e o empreendedorismo como principais ferramentas de construção de um Brasil mais próspero.
O professor da Universidade de São Paulo, Jacques Marcovitch, destacou a história do Visconde de Mauá sob a ótica da superação e da persistência. Mostrou que, apesar de todas as adversidades, não criou nenhum tipo de derrotismo ou fatalismo. Pelo contrário, transformou obstáculos em patrimônio para a construção de uma vida significativa. Convém lembrar que aos 22 ele já era responsável pela tesouraria de empresas. Portanto, era um indivíduo que aos 22 anos já era responsável pela área financeira, o que vai ser útil mais tarde na diversificação dos negócios dele, porque ele vai ter uma leitura diferenciada de balanços, o que permitiu ele a dirigir e orientar negócios, mesmo que ele não entendia profundamente da tecnologia que os engenheiros que ele recrutava eram os responsáveis. 1846 aos 32 anos, a fundição e os estaleiros de Pão de Areia, 37 anos de idade ele funda o Banco Mauá, inicia as ferrovias, a Companhia de Navegação do Amazonas. Imagine o que era a latitude desse pioneiro aos 37 anos, quando se fala do Brasil como um todo. Hoje já é consideravelmente complexo lidar com a dimensão do Brasil. Já naquela época ele tinha iniciado. Convém observar que aos 40 anos ele traz a iluminação, aos 43 anos ele entende importante participar da vida política quando é eleito deputado. Aos 58 anos de idade, ele conecta o Brasil à Europa através do cabo submarino. Aos 65 anos, ele vai escrever a Exposição aos Credores de Mauá, considerados por muitos uma leitura absolutamente obrigatória para qualquer estudioso do Brasil. O Mauá entrou muito cedo no que podemos chamar no labirinto da vida. O labirinto da vida é um espaço onde nós temos que combinar razão e intuição para encontrar uma saída. Não existem regras pré-determinadas. O labirinto já foi inspiração desde os gregos. E nós temos sempre algumas pessoas, talvez que entram uma única vez no labirinto, umas entram e saem, mas no caso do Mauá, claramente o indivíduo que desenvolveu essa sensibilidade de entrar e sair do labirinto várias vezes da sua vida. E foi aprendendo como lidar com a incerteza, como lidar com os riscos, e com isso é que foi capaz de construir esse legado que ele nos deixou, tanto especialmente esse legado de conhecimentos, de como já nessa época era possível, apesar de tudo, realizar projetos ousados. Benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Roger Agnelli, mostrou o perfil empreendedor de Mauá como aquele que sonhou, construiu inovações não para si, mas para usufruto de todos. Deixou um legado, trouxe o desenvolvimento, abriu fronteiras e identificou oportunidades. Isso que a gente tem que passar para os jovens, quer dizer, essa mentalidade de curto prazo que a minha geração, de alguma forma, conviveu em função de que a inflação era galopante e a gente tinha que pensar no curtíssimo prazo de hoje para a semana que vem, mexe um pouco com a cabeça da gente. A gente tem que começar a dizer o seguinte, nas escolas e tudo mais, gente, ser rico é consequência de um trabalho bem feito. E nunca se põe ou se coloque como meta ou como desafio ser rico. E sim, que legado que eu posso construir, que diferença eu posso fazer, o que eu posso ajudar no desenvolvimento da minha comunidade, ou do meu país, ou o que for. O conhecimento traz inovação. A curiosidade é fundamental, acho que tem que ser estimulada. A questão da educação, quer dizer, focada ao empreendedorismo, que acho que nós todos deveríamos estar sempre trabalhando, estimulando os nossos filhos a fazer. Agora, no Brasil, infelizmente, está difícil. Eu estimulei muito meu filho para ser um empreendedor. E lá foi ele, com 18, 19 anos de idade, fazer uma empresa dele para mexer com reciclagem, com essa coisa toda e tal. Criou a empresa dele, ele com um amigo dele na escola e tal. Mas quando chega a realidade do dia a dia, tributo, burocracia, é infernal. Nós não temos um ambiente no Brasil para estimular o empreendedorismo. É muito difícil ser empreendedor no Brasil. Muito, 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 muito difícil. É melhor ser pequeno e informal do que ser formal e querer inovar.
Porque vai competir com quem não emite nota, vai competir com aquele que não dá o trabalho adequado, ou não segue as regras adequadas, ou vai ter que ficar em filas e filas de postos de atendimento para fazer um cadastro qualquer de burocracia, abrir a empresa, etc, etc. Então a gente fala muito em termos de inovação, a gente fala muito em termos de empreendedorismo, mas francamente eu não vejo a gente evoluindo nessa direção, não. Com muita franqueza. Eu acho que a gente deveria pensar mais em longo prazo. Mas como é que a gente vai pensar em longo prazo se na própria política se pensa em 4 anos de governo? Pensa nos próximos 2, 3 anos, o que eu vou fazer para ser reeleito, não ser reeleito. Quer dizer, a mentalidade de longo prazo ainda não está implantada no Brasil. Ainda a gente vive muito com aquela mentalidade um pouco de curto prazo, olhando a questão da inflação, o que vai ser semana que vem, o que vai ser daqui a 2, 3 anos, no máximo. Enquanto o Visconde de Mauá pensou em séculos. E a gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer aqueles que construíram e deixaram legados para o país e para as futuras gerações. Alexandre Caseira mostrou a ação do Instituto Endeavor, especializado no fomento do empreendedorismo no mundo, a partir do exemplo de Mauá, o pai do empreendedorismo. Aquele que desperta até os dias de hoje a reflexão sobre a importância de empreender. Foi comentado que o Mauá recrutava engenheiros. Isso é outra coisa que a gente percebe. Nenhum empreendedor, por mais fantástico que seja, é 100%, é completo, né? Você sempre tem que trazer pessoas que te complementam. Isso é muitas vezes um desafio nosso na Endeavor, porque a gente convencer um empreendedor, o dono, o pai do filho dele, né? Que é a tecnologia, que é a empresa dele, de que ele precisa trazer uma pessoa com foco em finanças, como foi comentado, que é importantíssimo, né? Com foco em vendas, para complementá-lo, às vezes um empreendedor técnico, é complicado, né? E aí a gente vai mostrando para ele, muitas vezes através de outros empreendedores que passaram pelo mesmo processo e que deu certo, e que foi muito bom para ele. E aí esse exemplo, novamente, voltando aí como uma peça fundamental, ajuda a gente a que ele perceba que é necessário, né? Necessidade versus oportunidade. Um outro dado interessante que não está na palestra, que não está nos slides, mas em 2000 nós tínhamos 70% de empreendedores por necessidade. A taxa de emprego chegava a quase 40%, a taxa de desemprego chegava a quase 40%. Então tinha muito desemprego, muito empreendedor por necessidade, precisava ganhar dinheiro. Na segunda metade da primeira década, esse valor se inverteu. Pela primeira vez, a quantidade de empreendedores por oportunidade passou a quantidade de empreendedores por necessidade. O que é ótimo, tomara que continue assim, cada vez mais empreendedores por oportunidade. E para finalizar, o sonho grande, né? O sonho grande, como diz um dos nossos patronos lá na Endeavor, Jorge Paulo Lema, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, pensar grande, precisamos começar executando aqui no hoje, mas sonhe grande. Um país ainda rural, baseado na cultura do café e do algodão. Uma sociedade escravagista e analfabeta. Quando Mauá começou suas atividades, apenas 3% da população estavam na escola. E o Brasil não tinha fábricas de papel, né? A gente não tinha nada, não produzia absolutamente nada. Até os caixões vinham da Europa, vocês sabem disso, né? Os nobres tinham que ser enterrados. As roupas iam ser lavadas em Paris, né? Mandadas naqueles baús para Paris, levavam 45 dias. Esse era o Brasil daquela época. Então a mídia era uma coisa muito pequena, num país que, para se comunicar entre os seus principais centros, eram dias e dias. Então um jornal do Rio de Janeiro, para chegar no interior, demorava dias e dias, o que também permitiu que surgissem pequenas publicações regionais, né? Então o Brasil teve uma proliferação de pequenos. Agora, sem uma figura como a de Mauá, talvez a imprensa não tivesse muito o que dizer, né? Ele foi uma
uma pessoa que revolucionou a vida ao trazer todas as inovações tecnológicas do século XIX. O Brasil foi um dos primeiros países a ter ferrovia, né? Membro da Academia Brasileira de Letras, Alberto Venâncio Filho evidenciou a transparência de Mauá ao utilizar a imprensa para expor suas opiniões, pronunciamentos, artigos, sem evitar a controvérsia. E ressaltou que nas questões judiciais em que esteve envolvido, Mauá apelava à imprensa na defesa dos seus direitos. O Jornal do Comércio publicou muitos de seus artigos, cabendo citar a Carta de Abril de 64, quando contesta as instruções da Saraiva para a emissão do prata. Nesse contexto, cumpre destacar 2 trabalhos: o opúsculo Meio Circulante no Brasil e o estudo Exposição aos Credores e ao Público. A batalha judicial de Mauá durou vários anos, com recursos e agravos que demonstravam a lentidão da justiça, com as manobras protelatórias. Dizia Mauá, 10 anos de cana. Afirmou um historiador de Mauá, Carlos Rebelo, que se poderia escrever em torno de Mauá a história econômica do Império. Penso que caberia ler também, em torno da vida de Mauá, e poder redigir a história das instituições jurídicas do Império. O produtor e cineasta Joaquim Vaz de Carvalho contou que a cada filme que fazia, o seu pai o perguntava quando produziria um longa sobre Mauá. Ele lembrou que o pai foi um dos grandes beneméritos da CJ. E a questão toda é a seguinte, é que nessa época a atividade de cinema era financiada por recursos da Embrafilme. Eram recursos muito contingenciados. O filme já tinha feito 6 filmes, e o maior orçamento que eu tinha feito era um filme de $250 mil. E grandes filmes da época, como o caso do Dona Flor, do Chica da Silva, eram filmes que não custaram mais do que $400 mil. E o Mauá era um filme que custaria muito mais do que isso daí. E eu não queria fazer um filme qualquer. Para fazer tinha que ser uma coisa como ele for. Bom, aí um acaso meio assim, a princípio meio nefasto, contribuiu para que eu conseguisse fazer tempo depois Mauá da maneira como deveria ser feito. Veio o Collor, e o Collor acabou com o cinema brasileiro. Ele simplesmente destruiu os 2 pilares em que o cinema brasileiro se apoiava, que era a Embrafilme, na área de produção e distribuição. É bom se dizer que na ocasião, a Embrafilme tinha a maior distribuidora de cinema da América Latina. E o Concine, que era o órgão normativo. O Collor acabou com isso aí. E depois da deposição dele, veio o Itamar Franco. E o presidente Itamar foi sensível aos pedidos, anseios da cinematográfica e apoiado, isso aí é justo que se faça registro essa homenagem ao empenho do Luiz Carlos Barreto, que criou a Lei do Audiovisual. Através da Lei do Audiovisual, as empresas podem investir em cinema com a aquisição de certificado de investimento audiovisual, com uma isenção total de imposto de renda, e se tornam participantes, se tornam cotistas dos filmes. Isso foi o que permitiu que os padrões orçamentários crescessem enormemente e que me proporcionou fazer com Mauá a forma como eu achava que teria que ser feito. Então, meu pai insistiu muito para que eu fizesse esse filme. Infelizmente ele já não está mais aqui, quando o filme passou, mas lá de cima ele deve ter pensado. Eu fico muito feliz por ter cumprido essa tarefa. O Brasil teve 35 presidentes, 2 imperadores e um rei. O Rio de Janeiro, Irineu, que é o começo do caminho. Você vai vencer ou perder? Eu vou vencer. Ele sonhou com um país do futuro. Fé, carvão, indústria, meios de transporte para fazer circular toda essa riqueza. E encontrou uma nação acorrentada passando. Esse país tem um imperador. Todos os sus devem subordinar-se ao sonho do imperador. Vou construir a primeira ferrovia do Brasil! O seu projeto desvia radicalmente rumo do nosso país. Eu tenho 12 milhões de libras, mais do que o orçamento do Império. Um aventureiro mal deve ser cortado pela raiz. Brazil's development was always in the ideas and currency do not mad well. Das 6 empresas mais importantes do Império, ele é dono de 4. Não se pode perder. Você fez tudo pelo Brasil. E o que ganha em troca? Eu vou mostrar. Existem pessoas que nasceram para mudar a história.
E você vai conhecer um rei que enfrentou o Império. Sou Barão Mauá. Paulette, Malu Mader, Otto Bassos, Michael Byrne e Richard Burton. Uma superprodução do diretor de Guerra de Canudos. Mauá, o Imperador e o Rei. Em 2013, o ano do bicentenário do Visconde de Mauá, o maior empresário brasileiro de todos os tempos.